Oi vocês, passando basicamente para resumir tudo que eu tenho de informação e dar um panorama de cenário. Eu não venho aqui dizer quem vai ser o técnico, eu não venho aqui dizer se o Sampaoli disse sim ou não ao Santos. Eu venho dar o cenário da negociação do Sampaoli nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu já peço para você deixar seu like, por favor, para fazer esse vídeo estourar ainda mais para pessoas cientistas que estão curiosas com essa sensação de impotência em relação ao nome do treinador e querer saber mais sobre essa negociação com o Sampaoli. Se inscreve nesse canal, estamos quase batendo 20 mil e eu tô maluca pra bater 20 mil inscritos, então me ajuda por favor. Se você quiser, se torne membro, tem vídeos diferenciados pra vocês que são membros sobre bastidores do jornalismo, histórias, apurações, histórias divertidas. E claro, hypa o vídeo pra esse vídeo também subir lá no ranking do YouTube, fechou? Mas vamos lá, eu quero só trazer um panorama e um cenário de como estão as situações dentro do Santos depois da saída do Kleber Xavier. Se você não vive em uma bolha, você já sabe que o Kleber Xavier não é mais técnico do Santos e agora o Santos corre contra o tempo para acertar um novo treinador. E quando eu digo corre, corre mesmo. Porque o Santos, infelizmente, se colocou numa posição muito difícil nessa negociação com o Sampaoli. Há 2 semanas, o Santos poderia estar mais confortável e negociando com mais calma, com menos pressão, né, com o Sampaoli. Hoje o Santos busca o Sampaoli pela 3ª vez no ano, né, porque teve uma conversa ali quando o Caixinha quase saiu, teve uma segunda conversa enquanto o Kleber ainda estava à disposição do Santos, ainda técnico do Santos, e agora uma terceira em um cenário absolutamente diferente, de um 6-0 contra o Vasco, em que o Santos chega humilhado no mercado para falar, pelo amor de Deus, arruma o meu time. Então hoje o Sampaoli tem o Santos na mão, basicamente, né? Um resumo muito forte dessa negociação é que o Santos vai ter que ceder muito nessa negociação e realmente tentar convencer esse treinador a vir pra cá, que eu acho que é o único que realmente vai sanar essa ferida em relação ao torcedor, que tem uma expectativa imensa para esse retorno do Sampaoli. Mas vamos por partes. Ontem, após a saída do Kleber Xavier, a primeira informação que eu fui atrás foi entender sobre o Tite, já que o Matheus Bach foi mantido. A informação que eu recebi naquele momento pontual pós-jogo é que o Tite não estava no radar do Santos. Eu perguntei para minha fonte: a manutenção do Bach tem a ver com a procura do Tite ou 0? A resposta que eu recebi foi 0. Então o Santos não está atrás do Tite. Esse rumor surgiu muito pela permanência do Bach e saiu o Kleber Xavier, ficou a sua comissão e aí se gerou muitas dúvidas e rumores de que o Tite podia vir para o Santos. Descarta essa, fechou? O segundo ponto que chegou até mim foi que o Bach também ficou pensando na transição de um novo treinador. Porém, se for o Sampaoli realmente, essa transição se perde o sentido. Então, na minha concepção, ontem o Santos estava despreparado para demitir o Kleber Xavier. Não esperava esse 6-0, esperava um resultado, por mais que negativo, 1-0 que seja, mas esse 6-0 se tornou insustentável e na correria simplesmente falou: toma aqui, torcida, é a cabeça do Kleber Xavier que você vai aqui, você vai ter. Então, foi muito desesperada essa situação e o Kleber Xavier saiu unicamente e exclusivamente por esse 6-0, porque se fosse 1-0, inclusive eu tenho a informação de que ele ainda seria técnico do Santos. Esse 1-0 seguraria. Se fosse um resultado ainda mais diante das circunstâncias desse jogo, com um gol mal anulado, com uma bola saindo, com uma expulsão não dada em cima do Chiquinho, com um amarelo mal dado no Luizão em meio a um caos de jogo, essa circunstância do jogo seguraria legal também o Kleber Xavier, mas se fosse 1-0 ele ainda seria técnico. Então o Santos não estava preparado para demitir o técnico Kleber Xavier ontem. Com o 6-0, entregou de bandeja a cabeça do treinador e aí depois vai definir o que vai acontecer com todos os outros nomes. Isso foi o que eu entendi, a impressão que ficou pra mim, tá? Mas enfim, Bach mantido e Sampaoli se torna o único alvo no momento do Santos. A grande motivação do Santos nesse mercado é definitivamente fechar com o Sampaoli, depois de semanas se arrastando por aí. E tem pontos importantes nessa negociação que passam por reforços. Eu conversei internamente com o Sampaoli, a concepção dele é de que os reforços atuais que chegaram nessa janela não foram diferenciados, não mudaram o time, não mudaram o patamar do time. As palavras dele, para ser mais específica, foi: o que chegou na última janela não melhorou nada. Então, acho que isso é um ponto forte que o Santos vai ter que mudar nessa negociação, porque ele pede 2 a 3 reforços e 2 que cheguem para resolver. Então, são nomes grandes do mercado. Um zagueiro, um meia e um centroavante. Ou 2 zagueiros e um centroavante. Mas o ponto é que ele precisa de 3 jogadores para chegar ao Santos e conseguir fazer esse trabalho. Se o Santos não entregar isso, essa negociação não vai seguir. E o Santos se coloca nessa pressão com o Sampaoli porque há 2 semanas isso era mais fácil. Hoje não mais.
Hoje o Santos vai ter que ceder em muitas questões em relação ao nome do Sampaoli, principalmente aos nomes de reforços que ele pretende. Nesse processo de negociação que estava acontecendo enquanto o Kleber Xavier estava disponível, o Sampaoli já tinha cedido alguns nomes que tinham de preferência. Então eu imagino que o Santos tenha trabalhado por baixo dos panos ainda, esses nomes que o São Paulo tinha interesse para, enfim, pelo menos engatilhar algum deles. A semana passada se falou muito de zagueiro, e um zagueiro que não vazou o nome, era para ser tratado semana passada, hoje já é segunda-feira, a gente não tem nenhuma novidade sobre isso, e além disso não temos técnico. Então, cada vez o Santos vai se afundando e se colocando nessa posição dentro de um mercado de pequeno, de impotente, de pouco planejado, de sem preparação mesmo, sabe? Sem a mentalidade de que deve ter diante de um clube do tamanho do Santos. E para o São Paulo isso fica cada vez mais explícito. Ele só volta se ele voltar para realmente conseguir entregar o trabalho e a expectativa do torcedor em relação ao trabalho de 2019. Essa é a minha maior preocupação dentro dessa negociação, tá? Eu não consigo prever o Santos trazendo medalhões, nomes maiores do mercado para realmente experientes e desenvolverem um puta trabalho para até o final do ano o Santos se segurar na Série A, que é o grande motivo pelo qual o São Paulo chega, tá? Não pense que o São Paulo chega para conquistar títulos, não. A única vantagem de ter o São Paulo é o Santos se segurar na Série A e aí sim planejar um trabalho no próximo ano, vindo do zero com o São Paulo desde o início, traçando tudo que ele pretende para o ano. Hoje, se o São Paulo chegar, é único e exclusivamente para se segurar na Série A e não reviver esse rebaixamento, esse período bizarro, nojento, escroto do Santos na Série B. Então é mais ou menos por aí o cenário. É um cenário difícil, o Santos tem uma diretoria que é muito vaidosa nesse sentido de não querer ceder, não querer dar o braço a torcer, não querer... Mas hoje eu acho que eles têm poucas condições nessa questão ego. Hoje é simplesmente executar o que se espera. Então, hoje a diretoria sabe que só o São Paulo vai sanar essa ferida no torcedor. Então, eu acho que realmente vai haver uma batalha muito grande por parte do Santos para fechar essa negociação com o São Paulo. Eu tô na expectativa para a proposta na mesa, né, já que antes eram conversas informais, situações mais pontuais, e dessa vez o que se espera é um contrato na mesa do São Paulo, uma contraproposta vindo do São Paulo até um fechamento de uma concretização, de uma negociação. Mas esse passo a passo não vai acontecer de uma hora para outra, porque se fosse para acontecer já era para ter anunciado. Então hoje o dia vai ser longo ainda, uma segunda-feira, a expectativa de reapresentação entre amanhã e quarta. O Santos precisa de um treinador. Eu espero do fundo do meu coração que não usem o baque para dar treino nessa semana. A intenção é de mudança rápida. Já teve essa preparação de perda do Kleber Xavier, já era para ter um nome engatilhado. O Santos está errando da mesmíssima forma de quando tirou o Caixinha e não tinha o sim imediato de um treinador. Então que tenham aprendido com o erro, que corram contra o tempo e que façam o que tem que ser feito. Porque senão o Santos não vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento e a história que tem por vir todo mundo já conhece e já está escrita. E é isso. Hoje o São Paulo aguarda o contato do Santos, ainda um pouco pessimista, mas voltaria, esse sim já está praticamente engatilhado do São Paulo para o Santos, mas ele faz exigências. Se essas exigências não forem atendidas, o São Paulo não virá. Fechou? Ai, dá uma agonia falar desse assunto. Mas é isso, meus amigos, acho que o cenário é esse, consegui dar uma bela resumida de uma live de 1 hora, ou quase 2 ontem, entre as duas que eu fiz ontem, um vídeo de quase 10 minutos. Espero que seja o suficiente para você entender mais ou menos em que pé tá tudo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento esclarecer para você. Mas de forma geral é isso. 3 nomes, os que foram chegando agora nessa janela não foram suficientes de acordo com o São Paulo. Então Mike, Igor Vinícius, Arão, que foi anunciado dia 1º de julho, hoje é 18 de agosto, ele ainda não estreou. E isso é inadmissível diante do investimento feito no Arão. E o Cabacheiro, que é um nome que vem crescendo, mas que ainda não tem se provado também. Esses nomes não são considerados pelo São Paulo craques que mudam o patamar do time. O Mike talvez, mas também foi levado em consideração dentro dessa janela. Então, o Santos vai ter que se esforçar muito para trazer o São Paulo. Muito. Vamos ver o que vai dar. Qualquer novidade eu volto por aqui. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. E por favor, não esquece de deixar o like, hypar o vídeo, se inscrever. E se você quiser se tornar membro, será muito bem-vindo por aqui. Fechou? Um beijo, até daqui a pouco.